Não sei se alguém já tentou. Depois que alguém se conseguir tentar entrar com algum desses alunos e com a senha, e se der tudo certo, me dá um sinal, por favor, só para ver se o ajuste que eu fiz aqui já liberou vocês. É o mesmo login, que é aluno 1 ou 2, né? Ou dependendo do número, ponto cap, e a senha Sequag com C maiúsculo, tá? Eu vou colocar aqui no chat os alunos, só porque se eu sair dessa página e alguém precisar acessar, é possível. Ótimo, Mariane, obrigada pelo retorno. Mariane já falou que conseguiu. Coloquei aqui no chat todos os alunos disponíveis, os logins, e vou colocar novamente a senha e o endereço para poder entrar, tá? Se por acaso um aluno não der certo, tenta outro, que eu mexi em todos, mas pode ser que de repente algum eu tenha pulado sem querer ou não tenha dado certo, tá? Então, aqui no chat já estão os alunos, a senha e o link para acesso à plataforma. Bom, pessoal, então, vou entrar aqui só para mostrar para vocês e mostrar o que, que a gente tem na plataforma e como que tudo que a gente viu até agora da parte teórica se materializa na parte prática, né? Então, como é que vocês vão ver aí a parte de permanência, como que o auditor ou o analista de informação em saúde consegue trazer o dado para a plataforma e como que isso fica aqui dentro da ferramenta. Então, para acessar, como eu disse, é uma base teste, então eu vou pegar qualquer um dos alunos e vou colocar a senha que eu coloquei para vocês aí, C4123 asterisco. Ao logar dentro do sistema, vocês vão aparecer numa tela bem parecida com a minha aqui, que é uma tela principal do sistema, tá? Aqui, basicamente, é um local para tirar relatórios e informações, e a gente não vai mexer nisso hoje. Quem estiver comigo vai vir nesse acesso aqui, olha. Deixa eu ver se por aqui tem como. Não. Então, vai vir nesse acesso aqui comigo, vai vir nesse menu que está do lado esquerdo superior na tela. Olha, apertei nele, ele esconde, apertei nele, ele aparece novamente, tá? São esses três risquinhos aqui verdes do lado esquerdo da tela. É onde a gente chama de menu. Gestão assistencial, DRG Brasil. Ok? Ah, não tá dando. Deixa eu ver. Deixa eu entrar com outro aluno. Tem outro aluno que também deu a mesma coisa. Que pena. João, realmente aqui é uma configuração que realmente não está liberada, tá, gente? Eu acho que vocês realmente não vão conseguir entrar, até vão conseguir entrar aqui no sistema, mas de repente vai aparecer sem permissão mesmo. Não tem problema. O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar na minha senha e durante o horário de almoço eu vejo se eu consigo
alguém que libere, porque não sou eu que sou a responsável por esses acessos, e aí eu libero para vocês entrarem, tá? Mas eu vou entrar com a minha senha, só vou parar de compartilhar um pouquinho aqui. Só um minutinho. Eu vou abrir pelo manual, porque eu acho que vai dar para todo mundo ver. É alguma configuração para hoje ser sábado que ele de repente não está liberando, mas Professora, eu consegui entrar. a gente consegue entrar, mas quando vai no menu, você foi em menu gestão assistencial DRG, apareceu alguma coisa para você ou apareceu aquela permissão? Diz que não é autorizado. Esse que está o problema. Deve ter sido alguma configuração hoje, mas não tem problema não. Eu vou mostrando por aqui.
Vou só abrir aqui. Aqui. Vou compartilhar novamente. Vou mostrar aqui, pessoal, eu até disponibilizei a senha, o acesso, mas por alguma regra, que eu também não sei, mas depois eu vou procurar saber, hoje bloqueou, pode ser alguma regra em relação a ser sábado, tá? Mas eu peguei o manual aqui, porque como tem os prints de tela, vocês vão conseguir ver como que é a carinha, né, do sistema e como que ele traz o resultado depois. Deixa eu só descer aqui para mostrar para vocês a primeira. Bom, então, quando o paciente ele chega dentro da instituição, os dados eles podem ser trazidos em dois momentos, no momento da admissão ou no momento da alta. Quando ele vem para dentro do DRG, eles têm objetivos diferentes. Quando eu pego somente o paciente na alta, a jornada daquele paciente hospitalar, ela já acabou. Então, eu vou conseguir só olhar para o retrovisor. Esse dado é muito importante, né? E é legal que tenha aí a codificação da alta, porque à medida que os pacientes vão entrando, a instituição ela vai criando um banco e depois ela consegue fazer análises por população, por especialidade, por hospital e fazer intervenções em massa, né? Ao invés de fazer uma intervenção em um único paciente. Então, a alta, indiscutivelmente, ela tem aí várias informações importantes. No entanto, para que a gente possa colher, né, os objetivos e os frutos durante a internação do paciente, fazer a intervenção em tempo real, é importante que a gente consiga trazer esses dados desde a admissão desse paciente. Então, quando esse paciente ele entra dentro do hospital, existe o processo de integração ou, né, de codificação manual, na qual os dados eles já ficam dentro da plataforma. Nesse momento, já é possível fazer as predições de permanência desse paciente. É claro, né, que isso pode ser ajustado no momento em que ele estiver internado, o que não há problema nenhum, porque à medida que a informação vai sendo ajustada, o DRG vai se ajustando também, né? Então, é aquele exemplo que eu dei. O paciente ele entrou com uma dor abdominal, a gente ainda não sabe o que é, então provavelmente o CID de entrada dele vai ser dor abdominal. No entanto, foram feitos exames, né, de imagem, laboratoriais, e viu que não é somente dor abdominal, ele está com uma apendicite. Então, o diagnóstico CID principal, ele vai sair de dor abdominal, né, vai ser colocado o CID de apendicite e todos os CIDs secundários. Então, aí, o DRG vai ajustar porque a complexidade ela vai ser diferente. Não é só a dor, agora tem o diagnóstico e tem uma intervenção cirúrgica também. A carinha do sistema é muito parecida, na verdade é a mesma com o que está aqui na minha tela. Então, na primeira aba, a gente coloca todas as informações relacionadas ao paciente. Aqui vem os dados do paciente, por ser dados sensíveis, né, e a gente tem que ter muito cuidado por questões de LGPD, de compliance, no DRG nunca vocês vão ver nome de paciente, porque o nome, ele é um dado anônimo. Então, a gente sempre identifica o paciente ou pelo número da carteirinha, ou pelo cartão nacional do SUS, ou pelo número do atendimento, do prontuário. Então, a instituição define como que vai ser identificado esse paciente, tá?
Ele é cadastrado, mas o dado, o nome, ele é anonimizado. Então, nessa aba, a gente tem aqui os dados cadastrais do paciente, né? A data e a hora que ele chegou na instituição, como que ele veio dessa instituição, se ele veio pela comunidade, se ele veio transferido, qual que é o tipo de atendimento, se é um atendimento de urgência, se é um atendimento de emergência, se é um atendimento eletivo. Então, nessa primeira aba aqui, são os dados cadastrais do paciente. Nessa segunda aba, são os dados de diagnóstico. Aqui, eu vou colocar qual é o CID principal e aqui quais são os CIDs secundários. No CID principal, quando a gente começa a digitar a palavra, como ele está linkado com a CID-10, ele mesmo já traz ali algumas opções. Então, se eu começo a escrever pneumonia, ele já vai me dar pneumonia não especificada, pneumonia por estafilococcus, pneumonia por... Então, ele já vai me trazendo que há a possibilidade ali da gente selecionar. Aqui nos CIDs secundários entram todas as comorbidades e complicações que esse paciente tem. Então, hipertensão, diabetes, né? Alguém citou aí, se de repente não tiver um CID específico ali de malformação, qual se tivermos, provavelmente tem um CID secundário, então coloca as malformações caso tenha, tudo aqui em CID secundário. Aqui não tem quantitativo de CIDs, né? Então, se o paciente tiver um CID, ele suporta, se tiver 10 CIDs, ele suporta também. Mas é aquilo que eu disse, né? O objetivo, como o DRG, o objetivo dele é para casos agudos, é importante que se relate ali condições de saúde que são relevantes para esse caso e que também, né, ou estejam agudizadas. 20 anos atrás ele fez um procedimento cirúrgico. Isso não precisa constar aqui, tá? Então, essa aba de diagnóstico, ela é extremamente importante, porque ela é uma das abas ali que vai trazer para o DRG o entendimento por que esse paciente busca o atendimento cirúrgico e todos os procedimentos aqui, todos os CIDs que ele está relacionado. Deixa eu ver se a aba equipe tem. Diabetes. Aqui. Então, depois que a gente seleciona, fica com o CID, né, principal, e o nome aqui do CID. Normalmente, né, a equipe que faz o processo de codificação, a gente sempre recomenda a aquisição da CID-10 nos volumes 1 e 3, justamente porque um dos volumes a gente busca o termo, né, que melhor se associa, e no outro volume a gente consegue identificar qual é o código, né, o CID mais ajustado para isso. Como eu disse, há o processo de integração, há o processo manual, mas recentemente também foi inserido o processo por inteligência artificial. Então, hoje, dentro da plataforma, se for enviado o que a gente chama de nota, mas nada mais é do que uma evolução, né? Seja do médico, seja a admissão, seja o sumário de alta, aí vai depender de cada instituição, mas o sistema ele consegue ler aquilo que foi enviado e a inteligência artificial consegue propor um diagnóstico em cima daquilo, né? É claro que ainda depende de supervisão humana, mas a inteligência artificial já consegue apoiar, né, o analista de informação em saúde em relação aos dados que precisam ser colocados. A próxima aba é a aba equipe. Aqui a gente coloca todos os profissionais, especialmente, né, os profissionais médicos, que participaram do atendimento desse paciente. E aqui existe a possibilidade, né, de selecionar a especialidade, porque às vezes tem médicos que têm mais de uma especialidade, então pode associar que naquele atendimento médico ele tinha a especialidade X, né, que ele estava ali acompanhando, o tipo de atuação e se ele é responsável ou não pela internação. Sendo responsável, depois o médico ele consegue avaliar o desempenho dele em relação a todos os pacientes que foram alocados, né, associados a ele. Então, existe, né, essa possibilidade para depois avaliar oportunidades individuais, oportunidades coletivas, por especialidade, entre diversas formas de análise, tá? Então, existe a possibilidade aqui da gente colocar toda a equipe
que atendeu esse paciente, seja uma interconsulta, algo pontual, ou seja, de fato, a quem admitiu, né, esse paciente e acompanhou. Então, só para mostrar que aqui fica o nome do médico, o estado, né, o CRM e qual especialidade que esse médico está associado. E nesse meu exemplo aqui, o médico é responsável pela internação. Então, os resultados desse paciente, seja positivo, né, ou que tenha oportunidades, ele vai ser associado a esse médico para depois identificar as oportunidades de melhoria, tá? Existe a possibilidade de a gente colocar outros médicos, olha, mas ele não necessariamente é o responsável pela internação. Na aba de procedimentos, aqui nós colocamos todos os procedimentos realizados por esse paciente durante o período de internação. E aqui, procedimento invasivo, né, que é o que vai trazer o peso para o DRG. Aqui a gente utiliza as referências e a depender de onde o paciente está internado. Se é um paciente SUS, a referência vai ser a SIGTAR. Se é um paciente convênio, a referência vai ser a tabela TUS. Aqui vai ser colocado o procedimento, e é bem importante colocar a data inicial e a data final do procedimento, porque a depender dessas informações, o DRG consegue fazer alguns vínculos. Exemplo, se ele for para a UTI, né, se aquele procedimento de repente teve impacto, condições adquiridas, entre outras questões também que são relevantes. E aqui também a gente consegue associar a equipe médica ao procedimento, porque nem sempre o médico responsável, né, o clínico, o hospitalista, cada instituição tem uma classificação, é o responsável pela intervenção cirúrgica, né, normalmente é o cirurgião. Então, aqui também é possível colocar o procedimento e o cirurgião. Procedimentos e intervenções cirúrgicas são muito importantes porque elas trazem, né, um consumo de recursos maior do que um paciente somente clínico. Então, é bem importante que tudo aqui seja devidamente colocado, justamente para que a associação ela seja feita de forma correta. Logo no próximo, a gente tem aqui a aba, só uma sugestão, uma observação, né? Aqui em procedimento, da mesma forma, é só começar a colocar, até o exemplo que eu dei de apendicectomia, para quem já sabe o código, né, que está aí no dia a dia, basta colocar o código. Para quem não sabe, basta começar a escrever o nome que a plataforma ela já traz as possibilidades aqui de procedimento, né, de forma automática. A próxima aba é a aba de condições adquiridas, que é um pouco também do que já conversamos. Então, aqui existe um local para ser inserido todos aqueles eventos que ocorreram durante a internação, o paciente ele não tinha quando foi admitido, não há qualquer relação com o sítio principal, né, ou seja, não é uma complicação, e provavelmente é uma falha assistencial. Então, aqui a equipe ela consegue colocar a data que ocorreu o evento e a data da manifestação, porque às vezes ocorreu lá no pronto atendimento o evento, mas ele foi se manifestar durante a internação, ou ocorreu lá no CTI e foi se manifestar na unidade de internação ou vice-versa, né? Então, essas duas datas são importantes justamente para a gente entender melhor onde que o evento ocorreu, quando que ele se manifestou e qual que é a condição adquirida. Aqui, reforçando, a condição adquirida ela não muda o tempo de permanência previsto, né? Então, se o DRG está dando 5 dias, ele vai continuar com 5 dias. Mas se depois a gente quiser analisar esse paciente, entender por que ele ficou mais tempo, a condição adquirida ela nos ajuda a entender melhor. E depois, cada uma dessas informações estruturadas, é possível ter BIs e informações que vai direcionar mais. Então, a partir do que é colocado aqui, eu vou conseguir identificar que determinada instituição tem um nível muito grande de úlcera por pressão, ou está com um nível muito grande de infecções relacionadas aí à assistência. Então, é possível, né, também delimitar ali um perfil de condições justamente para a intervenção da operadora ou do hospital. Uma fonte, né, que a gente vê que é muito importante das condições adquiridas é o prontuário, mas nem sempre ele está descrito lá, né? Muitas vezes ele pode estar subnotificado.
Então, o trabalho da auditoria concorrente na ponta é um trabalho muito importante para conseguir identificar esses eventos. Às vezes, na auditoria beira-leito, né, passou ontem e o paciente estava ótimo no leito, né, estava ali aguardando algumas questões, mas estava bem, estava razoavelmente estável e bem. Depois, no próximo dia que vocês retornam, vocês viram que teve uma mudança completa na condição clínica do paciente. Então, se identificado isso, né, e se for confirmada a condição adquirida, é importante ser colocado aqui para a gente conseguir ter essa rastreabilidade. Então, a equipe da auditoria, né, é uma equipe que tem uma função muito importante, e nos grandes lugares que eu acompanho, a equipe é uma fonte muito importante para identificar esses eventos ocorridos, né? Então, a gente tem um local aqui só para colocar todos esses eventos que ocorreram. A gente não usa evento adverso, porque pela classificação do Ministério, né, e da própria Anvisa, existem outras classificações. Então, evento incidente, evento com dano sem dano, near miss, que é o quase erro. Então, tem algumas outras classificações. Aqui só vem para o DRG o que de fato ocorreu com o paciente, né? Então, se ele caiu, a queda tem que vir. Ah, mas ele quase caiu. Para a gente aqui, não é uma informação que vai ser usada nesse momento, né? Precisa ser notificada para o núcleo, para a segurança do paciente, mas para o DRG é aquilo que de fato ocorreu com o paciente. Aqui também tem uma aba de dispositivos invasivos, né? Então, tem um espaço para a equipe colocar todas as informações relacionadas ao paciente. Então, podem ser dispositivos de suporte ventilatório, sondas utilizadas, catéteres utilizados, e recentemente foi incluída, né, uma nova aba aqui de dispositivos terapêuticos. Eu vou mostrar mais adiante, mais tarde, mas esses dispositivos terapêuticos, eles vão ajudar a equipe, especialmente quem trabalha em terapia intensiva e auditores que fazem o acompanhamento de pacientes internados, em ajudar a avaliar a pertinência do paciente internado em UTI. De acordo com a literatura do CFM, existem alguns critérios na qual o paciente ele precisa de monitoramento e acompanhamento contínuo, mas não necessariamente dentro de uma terapia intensiva, e tem outros dispositivos de monitoramento na qual o paciente ele precisa estar em terapia intensiva. Então, a depender do que é colocado aqui em dispositivos terapêuticos, a plataforma ela também consegue retornar isso para o auditor. Olha, auditor e equipe multi, né? Esse paciente ele está internado em UTI, mas para esses dispositivos utilizados, né, não necessariamente precisa estar. Será que está faltando alguma coisa e precisa complementar? Ou, de fato, é a realidade do paciente internado, né? Então, eu vou mostrar mais adiante que esses dispositivos aqui ajudam muito como um cenário justamente para conseguir identificar oportunidades em relação à terapia intensiva, né? Então, é um campo bem interessante para colocar tudo de invasivo que esse paciente utilizou. Aqui também, a próxima aba é uma aba de análise crítica. Às vezes, né, tem um paciente que está sendo acompanhado pela equipe da auditoria ou pela equipe multi e que ele tem alguma condição que é importante relatar, alguma observação, alguma tentativa, né, alguma intervenção que foi feita para deixar para o próximo auditor. Então, algum comentário que para esse paciente seja importante. Então, tem um campo, né, de análise crítica, é um campo aberto, na qual é possível colocar qualquer informação que se deseja, e aí qualquer pessoa que entrar nesse paciente vai ter acesso ali à análise crítica e até todos os dados que foram incluídos, né? Então, fica aí como histórico desse paciente. E também tem a aba de readmissão. O que o sistema ele consegue fazer? O paciente que entrou, ele tem algum identificador único, né? Que hoje é o cartão nacional do SUS ou a carteirinha do convênio. Mas a gente sabe que, especialmente no SUS, está evoluindo para o CPF. Então, o que o DRG consegue fazer? Se esse paciente ele foi atendido em menos de 30 dias, ele gera um alerta para a equipe.
Opa, esse paciente já esteve aqui em menos de 30 dias. A equipe vai avaliar, né, se de fato ele foi internado em outras vezes, qual é o hospital da internação anterior, se é uma internação com 30 dias a menos, e se é uma internação por complicação ou recaída. O que isso quer dizer? Pode ser que eu tenha um paciente que ele retornou em até 30 dias, mas não era pelo problema anterior, né? Pode ser que ele reinternou por um trauma, por exemplo. Né? Então, para a gente materializar isso, a gestante, que eu estou dando o exemplo aqui desde o início, né? Ela entrou para fazer o parto, fez o parto, tudo certo, foi embora para casa. Em menos de 30 dias, ela retornou por questões ali sugestivas de uma infecção. Então, provavelmente na verdade, é uma reinternação, né? Vai ser avaliado pelo controle de infecção, vão fechar os critérios, e se chegar que de fato é relacionado ali o procedimento, é uma recaída, uma complicação do parto da internação anterior. Mas pode ser que essa mesma gestante dê entrada em até 30 dias, mas o retorno dela é porque ela bateu o carro, né? E precisou de um atendimento por trauma. Nesse caso, o sistema ele vai identificar. Olha, voltou em menos de 30 dias, mas quem está lá na ponta tem uma função importante para poder falar, mas não é recaída, não é complicação, né? É uma internação aí totalmente desvinculada. As duas vêm para o sistema, mas uma não é dependente, né? Não é relacionada à outra. Em instituições, né, ou grandes redes que utilizam, é possível até a gente ver reinternações de hospitais diferentes. Então, a rede de vocês aí da Secretaria de Fortaleza né, gostariam de implantar a metodologia. E aí o paciente foi atendido no hospital X e reinternou no hospital Y. Se as duas instituições estiverem utilizando a plataforma, isso até a nível de secretaria regional, municipal, né, estadual, é possível de ter o dado e entender, né, o movimento desse paciente por onde que ele está indo. Tá? Então, essa é a importância da aba de readmissão hospitalar. O paciente que não readmitiu, a aba não vai ser preenchida, ela vai ficar em branco. A próxima aba é a aba do recém-nascido, né? Como conversamos aqui anteriormente, o recém-nascido ele tem alguns dados que são importantíssimos para fazer toda a previsibilidade e alocação de forma adequada. Então, para o recém-nascido, além das outras variáveis que a gente já passou aqui, caso tenha, eu também preciso colocar o peso de nascimento, a idade gestacional e o comprimento, porque isso pode mudar, né? Falando aí dos pequenininhos, completamente a jornada clínica dele. Então, é importante que se preencha. Tem uma aba aqui que eu pulei, e eu queria só voltar nela, que é a falha de estrutura e processo. Eu sempre gosto de falar nela, porque ela é uma aba relativamente nova, eu falo mais de 10 anos, né? Mas acho que é sempre importante entender. Quando a gente começou um projeto aqui no SUS de Belo Horizonte, hoje nós temos um projeto com a Secretaria de Saúde, né? A SESMG, em implantação do DRG Brasil em 7 hospitais, mas teve uma resolução recente agora que ampliou isso para muitos outros hospitais, tá? Também vou falar mais adiante. Mas quando a gente começou no SUS aqui em Minas, foi muito interessante porque a secretaria queria implantar o DRG porque ela via que os hospitais tinham desperdício. E quando começou a fazer a coleta de dados, identificou que os hospitais de fato tinham, como muitos têm, ou todos, né, possuem oportunidade. Então, identificou que sim, tinha. No entanto, foi identificado que muitos dos problemas eram relacionados ao hospital, né? Exemplo, o aparelho X parou de funcionar, o paciente entrou hoje, mas precisa de uma intervenção cirúrgica e esse médico só vai voltar na segunda-feira. Então, ele vai ficar hoje, vai ficar domingo, e na segunda que o médico vai avaliar. Então, já ficou 2 dias ali de forma desnecessária. Mas eles também começaram a ver que tinham muitas questões relacionadas à secretaria e todo o processo de regulação que também estava impactando nos hospitais.
Então, o paciente estava de alta, mas aí precisava de transporte. O transporte demorava a chegar. O paciente ele poderia ser levado para atenção domiciliar, mas aí tinha todo o processo de deshospitalização que demorava demais, entre outros tantos problemas que podem acontecer, né? Dei exemplos aqui da saúde pública, mas isso também era muito recorrente na saúde suplementar. O paciente está internado aguardando a autorização de um procedimento, que a operadora pode levar lá X dias para poder fazer, enquanto isso ele está lá no leito, né? Então, mas eu falei do SUS propriamente dita, porque essa aba, ela foi interessante porque ela veio dessa demanda, né? Então, os hospitais, eles sinalizaram, olha, de fato, a gente tem oportunidade, né? A gente tem muitas oportunidades de melhoria, mas tem coisa que a secretaria também está impactando diretamente. E aí, eles, né, na época, eles falaram assim: olha, não seria importante a gente ter uma aba para colocar tudo isso que é problema, mas que não é relacionado no paciente, que é problema de processo mesmo, do dia a dia? E aí, na época, entendeu-se que, olha, verdade, vocês têm toda a razão. Então, esses processos, a burocracia, tudo o que acontece, ela impacta diretamente ali na permanência do paciente também. E desde então, foi colocada essa aba, na qual qualquer problema desses que eu dei exemplo, né, problemas operacionais, podem ser colocados. Uma observação é que, assim como as condições adquiridas, é falha operacional. Portanto, não muda a permanência prevista do paciente, mas ajuda a discutir e ver as oportunidades. Então, aqui em Belo Horizonte foi bem legal, porque depois da primeira rodada, eles conseguiram separar aquilo que de fato era do hospital, o que era da secretaria, e o que era da secretaria, eles tiveram ações de definir SLAs. Então, secretária, você me impacta. Você está vendo o que me impacta, o impacto das diárias em cima disso. Como é que a gente pode resolver? Então, a secretaria foi muito parceira e na medida do possível, né? Porque a gente sabe que tem problemas que existem e que a gente também não vai conseguir resolver, pelo menos nesse momento. Mas alguns ajustes já foram feitos, né? Entre hospitais aqui da nossa rede e a Secretaria de Saúde. Então, sempre gosto de contar essa história, porque quando a gente vê aqui a aba, né? Acho que é uma coisa simples, mas ela teve um impacto e um retorno bem legal para os hospitais que já usam. Bom, depois de recém-nascido, a gente tem a aba aqui CTI. A aba do CTI, ela é colocada para pacientes que passaram pela terapia intensiva, né? Então, aqueles pacientes que passaram, a gente também tem os dados de CTI. No CTI, eu também quero fazer uma observação, né? Em qual sentido? Hoje, o DRG Brasil, ele avalia a jornada do paciente, né? Então, eu via o tempo de permanência previsto durante toda a internação dele, independente se ele passou por CTI ou não. E quando a gente ia discutir esses dados, né, especialmente com a equipe médica, sempre havia um questionamento de, olha, não tem como eu olhar só para o CTI, né? Às vezes o paciente está no CTI, o tempo previsto era de 5 dias, e ele sai do CTI no 4º dia. Não tem como eu dar, às vezes, né? Na maioria das vezes, alta direto para casa, ele precisa ficar na unidade de internação e tudo mais. E esse questionamento era um questionamento muito repetitivo. E a gente via que fazia total sentido, né? Olha, por que não fazer uma previsibilidade somente para a passagem da UTI? De fato, eles têm razão mesmo, porque às vezes o motivo que levou o paciente para o CTI é um evento adverso, então não vai caber naquela internação, né? Ele foi para o CTI por um motivo completamente alheio ao motivo inicial. E aí, no ano passado, em 2025, foi lançado o DRG Terapia Intensiva, né? O primeiro DRG, é o pioneiro dos DRGs. Se a gente for ver lá na metodologia dos Estados Unidos, que é a qual a gente começou a aula, e nos outros países não existe, né? Isso é nosso, do Brasil. Foi criada a previsibilidade para terapia intensiva. Então, agora, o que o DRG também mostra? Na terapia intensiva, a gente consegue colocar os dados, né, do motivo pelo qual o paciente entrou na terapia intensiva, e aqui a gente consegue saber a permanência do CTI prevista e a permanência que, de fato, ele ficou internado.
E o nível. O nível é aquilo que eu disse, né, sobre a pertinência ou não do CTI, que eu vou mostrar mais adiante também. Mas, além, né, de ser uma ferramenta para a equipe médica, especialmente, o DRG também se tornou uma ferramenta a mais para a equipe de auditoria na ponta. Então, eu acompanho uma instituição que começou a acompanhar a permanência somente no CTI, né? E avaliar, discutir pertinência, entender por que aquele paciente está internado. E como eu disse no início, pessoal, por isso que a gente conceituou valor, muito com foco naquilo que é adequado para o paciente, né? Repito que o objetivo não é tirar o paciente de forma inadequada do CTI, muito menos da instituição. E coincidentemente, ontem eu apresentei os resultados e foi um ganho, assim, impressionante, né? Eles tinham uma ineficiência de mais de 500% e conseguiram melhorar para chegar aí próximo aos 50% de ineficiência. Então, o ganho foi considerável. E o trabalho da ponta, né? Claro que a equipe assistencial estava muito engajada, mas era uma operadora, e o trabalho na ponta era o trabalho da auditoria concorrente, né? Então, os auditores, além de usarem o DRG como bússola para a internação, começaram a usar o DRG como bússola para o recorte da terapia intensiva, né? Justamente para entender a pertinência. Então, é uma evolução, né, relativamente recente, mas uma evolução bem interessante que a gente já consegue ver ganhos aqui em muitas instituições, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui a abinha do CTI. Da mesma forma, quem passou pelo CTI é preenchido, quem não passou pelo CTI não é preenchido. E a última aba que tem no sistema é a aba de altas administrativas, tá? Essa aba é uma aba meramente administrativa, como o próprio nome já diz, né? Normalmente aqueles pacientes de longa permanência, que fecham contas, é mesmo só se a instituição quiser sinalizar, descrever alguma informação importante, mas também aí não é uma variável de peso, né? Mas uma variável informativa. Bom, pessoal, então, né, apesar de não ter conseguido mostrar dentro do sistema, peço desculpa para vocês, mas eu quis mostrar aqui justamente para vocês conhecerem um pouco das abas e o que tem em cada uma das informações aqui. A gente preenche tudo isso, né, para cada paciente, que pode ter a maioria das variáveis preenchidas, especialmente aqueles mais complexos, que estão aí há muito tempo internados, ou pacientes, assim, paciente dia, né, de rápida internação, na qual também vai ser preenchido, mas poucas abas ali, né, talvez paciente, a parte do CID e a parte do procedimento, tá? Eu vou subir aqui só para mostrar para vocês o que de fato seria obrigatório na plataforma, que são basicamente as abas iniciais, na qual todo mundo tem dado, né? Independente do paciente que ficou mais ou menos tempo. Vou subir aqui só para mostrar a vocês. Aqui. Então, o que é obrigatório, né, Franceg? Sem isso, a gente não consegue colocar o dado no DRG. É a aba paciente, porque é o dado para a gente identificar o paciente dentro da plataforma. O diagnóstico, porque é variável mínima, né, para se entender por que esse paciente internou. A equipe e só, tá? Então, só essas três primeiras. De procedimentos em diante, a gente só vai preencher se o paciente tiver sido, né, exposto àquele evento, ou fez um procedimento, ou teve uma condição adquirida, ou usou um dispositivo invasivo, passou no CTI, entre outras questões, tá? Eu só queria falar isso, porque quando a gente vai falando ali aba por aba, pode dar a sensação que, nossa, que tanto de dado, né? Isso deve demorar demais, e é justamente pelo contrário, porque a grande maioria já é possível trazer por meio de integração, e o conjunto mínimo de dados é aquilo ali, né, as três principais abas, para a gente já conseguir gerar a permanência prevista. Ok? Pessoal, apesar de não ter conseguido ali mexer no sistema, ficou claro? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa?
E aí, como que isso aparece no DRG? Naquela primeira aba de paciente, quando a gente coloca todos os dados, ele traz as informações para esse paciente. Obrigada, Dana, pelo retorno. Então, eu consigo saber qual que é a permanência prevista de internação, qual que é a permanência na alta e a permanência real desse paciente. Percebam que, para o meu exemplo aqui, era esperado 1,6 dias. Então, isso quer dizer que ele pega em horas, tá? E esse paciente, ele ficou 2 dias. Então, ele ficou 0,4 dias a mais do que o previsto, né? 40% aí de um dia, de 24 horas, a mais do que o previsto. Ele foi associado à classe de DRG 338-340, que é apendicectomia com diagnóstico principal complexo. Tá? Essa classificação de DRG e a permanência real é algo automático que já vem para o sistema. Então, o DRG, o paciente, o auditor na ponta, ele consegue ver a permanência prevista, qual que é o DRG que ele foi associado e qual que é o nível de severidade. O que é nível de severidade? Ao longo da construção do DRG, entendeu-se que, apesar de ter pacientes da mesma classe, né, lembram lá atrás que pacientes precisam ser homogêneos na parte clínica e de recurso? Ainda assim, eu poderia ter pacientes, né, clinicamente aí diferentes. Exemplo, a apendicite em um paciente jovem, né, sem intercorrências, provavelmente ele vai ficar um tempo X. A apendicite em um idoso, né, que já partiu para um processo infeccioso, ele tem um nível de severidade diferente, ele vai ficar um tempo diferente. Então, apesar de existirem as classes, dentro de cada classe, eu tenho o que eu chamo de nível de severidade. Eu consigo ainda estratificar esses pacientes e fazer um ajuste fino dentro dessa classe, né? De forma que eu ainda, dentro dela, já ainda consigo fazer alguns ajustes para comparabilidade. O nível de severidade, normalmente, ele vai de 1 a 4, na qual 1 tem o menor tempo de permanência e 4 o maior tempo de permanência, né? Então, se eu sou o auditor na ponta, que eu pego uma classe de DRG e eu sei que eu tenho um paciente nível de severidade 4, eu sei que não é uma apendicite qualquer, né? Já é um paciente complexo, um paciente que tem alguma comorbidade importante associada, é um paciente, né, diferente dos demais. E aí, consequentemente, o nível dele de permanência ele vai ser ajustado para isso, tá? Apenas os recém-nascidos, né, como a gente já está falando aqui muito deles, que tem um nível de severidade diferente. Ao invés de ir de 1 a 4, eles vão de 1 a 6, justamente porque eles são tão complexos que não foi possível colocar eles só em 4 níveis de severidade. Então, eles têm 6 níveis de severidade, na qual o menor, né, são pacientes prematuros aí, crianças com menor complexidade, e o nível 6 são pacientes graves, extremamente complexos e que provavelmente vai ter um consumo intenso e um tempo de permanência também considerável, tá? Então, é bem legal e eu queria mostrar essa telinha para vocês, porque normalmente é essa que é a telinha da bússola do auditor, né? É a partir daqui que ele consegue ver o paciente, que ele consegue entender o nível de severidade e ver a permanência prevista. Então, se eu estou em campo, né, vejo que tem um paciente com apendicectomia, ele já está lá há 15 dias, mas o DRG deu um tempo previsto de 2, vale a pena entender melhor aquele caso, tá? Justamente para saber por que esse paciente está tanto tempo internado. De acordo com a mediana brasileira, isso não é um comportamento esperado, tá? E só para a gente falar essa palavrinha nova que eu falei, mediana, eu acho que é importante falar um pouco para vocês do que é percentil. Quem tem criança pequena, filhos como eu, vai saber muito bem do que eu estou falando. Quem não tem, não tem problema. Porque quem tem filho, todo mês, ou de acordo com a periodicidade, né, que a gente leva no pediatra, tem aquela caderneta.
E aí tem lá peso, circunferência cefálica e comprimento. E aí o médico faz as medições e faz uma bolinha, né? Fala, olha, seu filho ele está acima da média, ele está abaixo da média, ele está fora da média. A mesma coisa é o percentil, né? Então, o que, que a gente faz hoje? Vocês, não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente começou a falar, eu falei que hoje tem aproximadamente 13 milhões de altas dentro do banco. Então, se é um paciente do hospital de vocês, ao entrar dentro da base, ele vai ser comparado com pacientes similares. No entanto, eu preciso entender qual que é a régua que eu vou medir a esse paciente. Quando eu coloco o percentil 50, quer dizer que é a mediana e que esse paciente eu vou comparar com 50% das instituições conseguem fazer igual ou menor do que esse tempo. Então, se a apendicectomia, ela está aqui 2 no percentil 50, quer dizer que 50% dos pacientes da base que a gente tem faz igual naquele tempo ou menor. Quanto menor o percentil, mais ajustado é o tempo de permanência. Por isso que as bonecas se diminuem aqui. Fica mais desafiador. Então, se eu descer para o percentil 25, provavelmente a permanência prevista não vai ser 1,6, pode ser que seja 1,4, né? Eu estou ajustando. Eu estou falando para o sistema o seguinte, olha, agora eu quero que você me compare com 25% do banco que faz menor do que esse tempo de permanência. E se eu usar 10%, né, são seletas instituições que fazem no tempo muito, 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 muito ajustado. Quanto maior eu aumento o tempo de permanência, maior é a previsão desse paciente ficar internado. Eu estou alargando o tempo de permanência. Então, se eu usar o P75, ao invés da permanência prevista ser de 1,6, ela pode ser que seja 2 agora. Isso quer dizer que 75%, ou seja, uma grande maioria, faz o tempo igual ou menor do que dele. E a mesma coisa o percentil 90, tá? A nossa recomendação, quando utiliza o DRG, é o percentil 50. Mediana, né? Então, vai me dizer que existe um equilíbrio entre aqueles que fazem e não fazem, e que isso pode ser ajustado ao longo do período. Eu trabalho com instituições em que a diretoria já falou assim, Franciele, para a gente o percentil 50 ele já está muito folgado. A minha equipe cirúrgica já está conseguindo girar leito, já consegue fazer o procedimento aí de forma muito ajustada, e eu quero ajustar essa análise para o percentil 25. Excelente, né? Então, isso quer dizer que a instituição já chegou em tal maturidade de gestão, de recursos, né, de tudo, que ela quer ajustar ainda mais ali o percentil. Mas isso são casos muito pontuais, né? A grande maioria e a recomendação é, de fato, começar com o percentil 50, tá? Então, normalmente há essa pergunta, Franciele, eu consigo mudar a meta do DRG? Não, você consegue mudar o percentil. A depender do ajuste, se for para menor, vai ser mais desafiador, se for para maior, vai ser mais desafiador, né? Percentil 75,90, eu particularmente nunca vi usando, tá? Porque é o que é a gente dizer para a instituição que ela pode ser ainda mais ineficiente. Então, o ideal é começar no 50, e se for necessário, se já tiver chegado no nível de maturidade, e descendo para os percentis seguintes, tá? Então, eu só queria mostrar, porque normalmente há essa dúvida em relação à meta, né, se é possível ajustar, e há dúvidas em relação ao que é percentil e por que a gente está utilizando aqui o percentil 50. Então, isso é bem importante. A outra dúvida também que se tem muito é em relação ao case mix. Lembre no começo da nossa conversa que eu disse que o DRG, ele é um medidor. Para ele ser medidor, ele tem que me dar um retorno, concorda? Ele precisa falar, Franciele, é ou não é complexo, né? Ou o hospital é complexo ou não é, a especialidade, o paciente, enfim, ele precisa me dar esse retorno.
Como é que a gente mede a complexidade? Pela intensidade de consumo de recursos, né? Entende-se que quanto maior o consumo de recursos, né, tem grande chance aí de ter uma maior complexidade. Nesse sentido, a gente tem o que chamamos de peso relativo, que é essa última informação aqui. Como é que a gente mede peso relativo? Eu pego tudo que foi gasto, dinheiro, né, e divido pela quantidade de pacientes ali que foram atendidos. Então, eu sei a média do que eu gasto na minha instituição. Agora, a gente consegue avaliar a cada DRG o quanto que é gasto dividido pelo quantitativo de pacientes nesse DRG. E eu consigo comparar. Esse paciente desse DRG, ele está próximo da mediana ali, do que eu gasto na minha instituição, ela está acima ou está abaixo? Se estiver acima, eu estou falando que esse DRG, ele tem o gasto maior do que a média. Se estiver abaixo, eu estou falando que esse DRG gasta menos do que a média, tá? E é exatamente o que o peso relativo está me dizendo, olha, a apendicectomia, ela tem um gasto menor do que a média do banco. O case mix, como o próprio nome já diz, é o mix de casos atendidos. Então, eu pego todos os pacientes com todos os seus pesos relativos para entender a complexidade desse hospital. Depende do perfil. Por exemplo, maternidades tendem a ter o case mix muito baixo, porque parto tem um consumo de recursos muito baixo, né? Inclusive, hoje, na atualidade, a gente vê partos domiciliares, né? Fora até mesmo do ambiente hospitalar. E é claro que tem o parto que precisa aí de todo o recurso, né? Uma paciente de alto risco, entre outras questões. Aí ela vai ter um peso e um classificado nível de severidade diferente. Mas eu posso ter, né, o exemplo do parto, que tem um consumo de recursos baixo, e posso ter também um transplante múltiplo de órgãos, na qual a intensidade de consumo de recursos é altíssima. Então, o que é o case mix? Ele vai pegar todos os pesos relativos atendidos no período e vai fazer uma média ponderada para a gente entender a complexidade desse hospital. Se é um hospital que faz transplante, mas é um a cada 6 meses, e o maior volume é parto, por exemplo, é maternidade, a depender do perfil também, né, de maternidade, provavelmente o peso relativo vai ser mais baixo. Agora, se é um hospital de alta complexidade, que faz múltiplos transplantes, né, referência em volume e tudo mais, o case mix ele vai ser mais alto. Então, o case mix, ele é a minha medida de calibragem, né? É por ele que eu consigo dizer, olha, esse hospital, de fato, ele tem um case mix maior. Então, tem um consumo de recursos maior do que aquele outro hospital. Ok? É uma pergunta importante, né? Muita gente pergunta assim, Franciele, existe case mix bom e case mix ruim? Não. Não existe case mix bom e ruim. O case mix é medida de comparação e não medida de afirmação, né? Para falar se aquele hospital é bom ou ruim. Por que o case mix é importante? Justamente para não ter aqueles questionamentos que eu disse no início. Aqui no meu hospital, você vai ver que tem muita condição adquirida, porque é complexo demais. Tem que ver o nível de pacientes que chegam aqui. São pacientes extremamente complexos. Por isso que a gente piora, por isso que tem mais condição adquirida, por isso que o paciente fica mais tempo internado, entre outras questões. Ok, isso pode ser verdade, não há problema nenhum. E o case mix vai conseguir balizar isso. Então, vai comparar os casos desse hospital com os demais casos de outros hospitais que codificam na rede também, tá? Hoje, dentro da plataforma, existe uma forma de benchmarking. Então, você consegue saber o case mix da instituição vinculado à base nacional, até para ver se os seus pacientes estão ali de acordo com a base nacional, ou são pacientes mais complexos ou menos complexos também. Então, é uma medida bem legal, né, que de fato consegue aí materializar um pouco da complexidade dos recursos utilizados e de fato da base, né, bem estruturada
para uma análise aí mais formal entre equipe médica, os hospitais e demais análises que, porventura, venham a acontecer. Bom, e para a gente fechar esse momento, né, vou deixar uma pergunta aqui para vocês avaliarem e da mesma forma responderem. Qual é uma das formas mais relevantes de aplicação do DRG na auditoria concorrente? Então, até aqui, a proposta era a gente falar o que é DRG, né, para todo mundo conseguir entender. Mas, a partir de agora, a gente é importante fazer esse vínculo, né? Franciele, eu estou aqui sábado de manhã falando de DRG, mas o que isso tem a ver com auditoria concorrente? Então, acho que é o grande X aqui da questão. Vou deixar, né, mais uns 3 minutinhos, 3, 4 minutinhos, vocês lerem com calma e colocarem aí qual que é a resposta que mais se adequa, né, e que vocês veem como que a plataforma ela pode contribuir, tá bom?